Escatologia, o estudo das últimas coisas. Em 2 Timóteo 3:1 diz: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O estudo da escatologia bíblica traz ao coração dos salvos a esperança de um dia estarem para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Neste estudo, teremos a oportunidade ímpar de estudar a respeito do tempo do fim. Examinaremos a escatologia bíblica. O estudo da escatologia bíblica traz esperança para os salvos em Jesus Cristo. Vamos iniciar com o texto de Mateus, capítulo 24, versículo 4 ao 13, e 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Está escrito: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livrou da ira futura. Para os salvos em Jesus Cristo, este é um tema que traz esperança, pois não há nada melhor do que ter certeza de que o Salvador voltará e que viveremos junto com Ele por toda a eternidade. No entanto, para os descrentes, a segunda vinda de Jesus não oferece motivos para regozijos. As previsões bíblicas para o futuro dos ímpios são aterradoras. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecerem de Deus. Salmo 9, verso 17. Porém, ainda é tempo para o arrependimento e a conversão. Por isso, a Igreja do Senhor tem a responsabilidade de anunciar a Jesus, cumprindo a grande comissão que está escrita em Mateus 28, verso 19 ao 20. Ou seja, enquanto Jesus não voltar, ainda é tempo de se arrepender dos seus pecados e aceitar Cristo como Senhor e deixar que Cristo rege a nossa história. E para os mensageiros de Deus, enquanto Jesus não voltar, continuar cumprindo o seu papel de anunciar o Evangelho do Reino de Deus. A definição de escatologia, ela tem origem em dois termos gregos: escatos, que quer dizer últimos, e logos, que significa estudo, mensagem, palavra. O termo grego cognato é escata, que significa últimas coisas. Daí vem a expressão estudo ou doutrina das últimas coisas. Portanto, escatologia é o estudo sistemático das coisas que acontecerão nos últimos dias, ou a doutrina das últimas coisas. A escatologia, ela estuda o seguinte tema: estado intermediário, arrebatamento da igreja, grande tribulação, milênio, julgamento final e o estado perfeito eterno. A escatologia e a volta de Jesus, ela mostra que o crente tem de estar sempre alerta, vigilante, pois a volta de Jesus pode acontecer
a qualquer momento. Portanto, estai-vos também apercebido, porque virá o Filho do Homem a hora que não imagineis. Lucas 12:40. Jesus é o Filho do Homem que virá buscar todos aqueles que confessaram o seu nome e acreditaram no sacrifício da cruz. Muitos desprezam e desdenham as verdades bíblicas, ou seja, é comum as pessoas ouvirem verdades bíblicas e rejeitarem, mas Deus vela pela sua palavra e em breve Jesus voltará e julgará todos aqueles que amam a prática do pecado. Eu quero falar de dois tipos de pessoas que cometem pecado. Existe as pessoas que cometem pecado por não conhecer a fonte da água da vida, e existe pessoas que amam a prática do pecado, mesmo conhecendo as verdades bíblicas, viram as costas para a verdade e continuam praticando o pecado. A escatologia bíblica, ela tem como objetivo estudar os assuntos relacionados às últimas coisas. Ou seja, que a escatologia, esse estudo nos ajuda a entender melhor e a nos prepararmos melhor para este grande evento. Qual é a preocupação que devemos ter com os fins dos tempos? Temos que entender que preocupação com o fim dos tempos até os discípulos de Jesus tiveram. Certa vez, os discípulos de Jesus fizeram a seguinte indagação ao mestre: dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mateus 24, verso 3. Ou seja, que até um determinado momento, os discípulos de Jesus, eles tiveram uma determinada preocupação sobre o fim das últimas coisas, quanto mais nós. Tanto os discípulos quanto os cristãos do primeiro século desejavam saber a respeito do fim dos tempos, pois este é um assunto que chama a atenção de crentes e não crentes. Ou seja, pessoas que confessaram a Jesus têm esta certa preocupação sobre como será o fim do tempo ou como se preparar para o fim dos tempos. Para o ímpio, a visão é que logo o mundo se acabará, mas não tem uma noção de como será ou de como se preparar. Já no primeiro século, algumas pessoas não acreditavam mais na segunda vinda de Jesus. Hoje não é muito diferente. Muitas pessoas não acreditam mais na volta de Jesus, porque se deixa levar por comentários tipo de pessoas com fé pequena dizerem que já faz tanto tempo que esperam, mas Jesus ainda não voltou. Pedro fala sobre os escarnecedores, que diz onde está a promessa da sua vinda. Infelizmente, hoje muitos também continuam achando que a palavra de Deus não se cumprirá e que um fim não virá. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4. Ou seja, que é normal, a Bíblia já fala de pessoas que escarnecem da promessa de que Jesus voltará. E muitas das vezes é triste dizer que cristãos crentes em Jesus abandonam a fé por causa que muitos escarnecedores lançam na sua face de que Jesus não voltará. Mas em nome de Jesus, receba a promessa que as Escrituras nos ensina, nos administra através do Espírito Santo. As previsões falsas sobre o futuro também são muito contínuas. O homem sempre se preocupou com o fim dos tempos, isso é um fato.
Por isso, o grande número de falsos profetas e falsas previsões quanto ao futuro da humanidade são inúmeras. Seitas e falsos profetas que já marcaram a data da segunda vinda de Jesus e o fim de todas as coisas, pois todos erram. Pessoas que abandonam a verdade das Escrituras e tentam interpretar a seu bel prazer, acabam se enganando, criando uma data exata de que Jesus voltará em tal dia, em tal hora, em tal mês, em tal semana, e Jesus não volta. A previsão, tem muitas pessoas com essa previsão e acabam caindo. Existe um grande sinal, que é o sinal de muitos falsos profetas nos últimos dias, que é um absurdo. Se você ler um pouco alguns livros históricos, vai ver que certo pastor marcou o arrebatamento da igreja para o ano de 1993 e o início da grande tribulação, considerando que o ano 2000 seria o fim do sexto milênio. Outro profeta, baseado em cálculos matemáticos, somando ou subtraindo referências bíblicas e utilizando a contagem bíblica dos tempos, assegurou que o anticristo seria revelado em 13 de novembro de 1986, às 17 horas em Jerusalém. Marcou o fim do mundo para março de 1987. Mas um falso profeta foi desmoralizado, que Jesus não voltou como esses falsos profetas tinham premeditado. Os discípulos de Jesus sempre se preocupavam com o fim dos tempos. Tanto os discípulos quanto os cristãos do primeiro século desejavam saber a respeito do fim dos tempos, pois este é um assunto que chama a atenção de crentes e não crentes. Existem diferentes interpretações escatológicas a respeito do fim. Não podemos estudar todas em uma única lição, porém, estudaremos algumas. Por exemplo, a interpretação futurista, a interpretação histórica, a interpretação preterista e a interpretação simbólica. Existem diferentes interpretações escatológicas. Primeiro, futurista. Esta interpretação considera que a maior parte das profecias ainda vai se cumprir, começando com o arrebatamento da igreja e demais fatos subsequentes. Sem dúvida, é mais adequada à realidade das profecias sobre os últimos tempos. Esta corrente, porém, subdivide-se em pré-tribulacionista, pré-milenista, mid-tribulacionista e pós-tribulacionista. Os pré-tribulacionistas, esta corrente, afirma que o Senhor Jesus arrebatará sua igreja antes da tribulação de 7 anos, baseando-se no texto do Evangelho de João, capítulo 14, verso 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 5. Segundo Tim LaWayne, aqueles que interpretam a Bíblia literalmente encontram razões fortes para crer que o arrebatamento será pré-tribulacionista, o que seria, em resumo, pessoas que acreditam que Jesus arrebatará a sua igreja antes da grande tribulação. Por isso, o nome pré-tribulacionista. O ensino a respeito do arrebatamento é uma doutrina fundamental, porém, o povo de Deus não precisa estar dividido quanto a tal assunto. O importante é que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Quando se tratamos de linhas de interpretação escatológica, nós não devemos nos dividir na promessa de que Jesus voltará, mas devemos acreditar que antes ou depois, independentemente de antes ou depois, nós temos que crer na promessa de que Jesus voltará. É importante ressaltar
que a corrente pré-tribulacionista está mais de acordo com o livro de Apocalipse, capítulo 4, verso 1 e 2. Para os pré-tribulacionistas, os crentes serão guardados da tribulação. Segundo esta corrente, o propósito da tribulação não é preparar a igreja para estar com Cristo, mas preparar Israel para a restauração do plano de Deus. Existe também os pré-milenistas. Esta corrente conclui que a vinda de Cristo ocorrerá antes do milênio, quando Cristo virá reinar sobre a terra. Grande parte dos cristãos do primeiro século eram pré-milenistas, segundo o pastor Claudionor de Andrade. Tal posicionamento foi duramente combatido por Orígenes, que, influenciado pela filosofia grega, passou a ensinar que o milênio nada mais era que uma referência alegórica à ação do evangelho na vida das nações. Existe também a midi-tribulacionista. Os midi-tribulacionistas entendem que a igreja será arrebatada no meio da tribulação. Ou seja, os midi estarão presentes na tribulação e naquele momento em que está acontecendo a tribulação, a igreja será arrebatada, por isso o nome midi-tribulacionista. Os pós-tribulacionistas pregam que a igreja vai passar pela grande tribulação. No entanto, este ensino não tem base sólida na palavra de Deus. Jesus disse à igreja de Filadélfia, que representa a igreja fiel, que iria guardá-la da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. A igreja não estará mais na terra quando começar a grande tribulação. Paulo ensina que devemos esperar dos céus e seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. Histórica. Considera que o Apocalipse é um livro histórico cujo fatos já se cumpriram na sua maior parte, mas tal entendimento não corresponde à realidade bíblica. Os preteristas entendem que o Apocalipse já se cumpriu totalmente na época do Império Romano, incluindo a destruição de Jerusalém no ano 70 AC. Entretanto, as profecias bíblicas sobre os fins dos tempos indicam que diversos eventos escatológicos ainda não se cumpriram, como o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. A grande tribulação, ou a hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, Apocalipse 3:10. A vinda de Cristo em glória, Mateus 16:27. E o milênio, Apocalipse capítulo 20, verso 2 e 5. Simbolista é também chamada de interpretação idealista ou espiritualista. Tudo é espiritualizado, simbólico, nada é histórico, mas apenas uma alegoria da luta entre o bem e o mal. Nesta linha de pensamento há o ensino amilenista, segundo o qual não haverá um período literal de 1000 anos para o reinado de Cristo. Ensinam que a igreja está vivendo um milênio simbólico, mas as referências que indicam que o milênio será literal são muitas. Apocalipse 20, verso 2 ao 5 e Abacuque, capítulo 2, verso 14. Os pós-milenistas, que pregam que Jesus só voltará depois do milênio, os textos bíblicos, porém, indicam uma ordem diferente dos acontecimentos escatológicos. A ressurreição dos mortos salvos ocorrerá na vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao 17. A volta de Jesus é tão literal quanto o foi a sua ascensão. Atos, capítulo 1, verso 9 e 11. Existem várias interpretações escatológicas a respeito do fim.
defendemos a interpretação futurista, que se revela como a que melhor ajusta-se à boa hermenêutica sagrada, segundo a qual a Bíblia interpreta-se a si mesma. Nos livros escatológicos podemos identificar algumas profecias que já se cumpriram e também entendemos que há linguagens simbólicas nos livros escatológicos, mas em relação aos fins dos tempos, face à volta de Jesus, cremos que esta se dará antes da grande tribulação. Eu sou Carlos Silva, que Deus te abençoe e até a próxima. Escatologia, o estudo das últimas coisas. Em 2 Timóteo 3:1 diz: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O estudo da escatologia bíblica